Olá, professor Renato Parducci na área mais uma vez para mais um vídeo sobre o uso da ferramenta Archimate para fazer a arquitetura de soluções de tecnologia para negócios usando a abordagem do Open Group, o TOGAF, de Open Group Architecture Framework. No último vídeo que falava sobre arquitetura de negócios, foi feita a modelagem do processo de negócio, responsáveis pelas atividades no processo de negócios, indicadores de desempenho e produtos desse processo de negócio que estavam relacionados com objetivos, metas, requisitos definidos numa visão de arquitetura. Adicionei ao último desenho que eu havia feito apenas um elemento aqui de colaboração dentro do processo de negócio que juntou aqui o operador de produção e o analista de qualidade realizando uma mesma função, que era a ativação de um computador dentro de um burn-in de teste de funcionamento. Relembrando o nosso estudo de caso, aqui estou modelando a arquitetura de uma solução para fazer o apontamento, o registro de qualidade de computadores fabricados em uma linha de produção de uma empresa. Um exemplo simples, curto, para você entender como funciona o uso da ferramenta Archimate para fazer arquitetura de soluções de tecnologia. Nesse vídeo agora, eu vou apresentar como fazer a parte de arquitetura de sistema, onde eu começo agora a falar em computação. Até esse momento da arquitetura que eu havia feito, que é a arquitetura de negócio, e anteriormente a visão de arquitetura, o tema era exclusivamente compreender negócio e desenhar um futuro negócio pretendido. Agora, a ideia é começar a detalhar os nossos objetivos de desenvolvimento em termos técnicos, falando agora de tecnologia aplicada. O que eu vou utilizar para fazer o meu desenho agora é a porção da minha palheta de desenho que tem uma cor aqui, no meu caso, um azul piscina, um verde água ou coisa parecida. Vou passar rapidamente aqui pelos elementos de desenho, explicá-los e em seguida vou fazer o desenho, mais uma vez um desenho breve, um desenho simples, para você poder compreender como se aplica o Archimate no desenho de arquitetura. Muito bem, o primeiro componente que eu tenho aqui é o Application Component. Esse componente de aplicação ele é um dos elementos do seu software. Na modelagem de sistemas que eu vou fazer agora, eu vou fazer a representação tanto da parte de aplicação, que é a inteligência do software, e também dados. Então eu tenho um elemento aqui para representar a parte da aplicação que executa, né, o seu funcionamento, as suas operações, e tenho aqui um elemento, um último, que é o Data Object, né, o Data Object, na verdade, que é o elemento que representa as estruturas de dados que eu vou ter, os repositórios de dados que eu vou ter. Ah, mas então eu preciso já saber exatamente como é que serão as tabelas do meu sistema de informação na terceira forma normal ou no Star Schema, se for um BI. Não, não. Aqui na arquitetura eu estou construindo uma visão geral do que eu pretendo. Então, por exemplo, esses data objects serão repositórios de dados que eu vou nomear e que vão distinguir conteúdos diferentes de informação que eu vou ter que guardar dentro do meu sistema. Como vai ficar isso depois efetivamente no banco de dados, com chaves de busca, com tipos de campo e etc., eu vou detalhar depois durante a etapa de engenharia do meu software. Na arquitetura, não. Na arquitetura é para constituir uma visão geral do seu projeto e organizar o trabalho da equipe de desenvolvimento. Então, eu já falei aqui do componente de aplicação, que é o software em si, a parte lógica, né? Aquilo que você codifica numa linguagem de programação. E eu tenho aqui o Data Object relacionado às estruturas de dados. Tenho também aqui um elemento que se chama Application Interface, onde eu vou identificar qual é o padrão de interface que eu vou ter com o usuário, ou para comunicação entre dois sistemas. Às vezes eu tenho um protocolo ali que tem que ser atendido, então eu vou selecionar aqui o meu indicador de Application Interface para poder fazer então a documentação de qual é o padrão de interface que eu vou ter entre as aplicações, entre os sistemas. Tenho aqui o Application Collaboration, quando eu tenho uma situação em que mais de um sistema
ou mais de um componente do meu sistema, melhor dizendo, ele tem que trabalhar em conjunto, eles têm que trabalhar em conjunto para realizar uma atividade, e eu posso colocar isso como uma colaboração, sinalizar isso. Componente A e B trabalhando numa mesma função, numa mesma operação. Junto com essa colaboração, eu posso utilizar um elemento de refinamento, de detalhamento, que é o Application Interaction, onde aqui eu faço uma documentação descritiva um pouco mais ampla de qual é a operação, a interação, né, que está acontecendo nessa colaboração. Tenho também um outro elemento que é a representação de serviço, Application Service, especialmente se você estiver fazendo uma arquitetura orientada a serviços, aplicando aí SOA, né? Service Oriented Architecture, para o seu sistema de informação, para a sua aplicação de software, você pode utilizar esse elemento para organizar, para agrupar quais componentes do seu software fazem parte de cada camada de serviço. E aqui um último elemento chamado Application Function, onde eu vou descrever qual é a função, né? Por que está sendo criado, qual é o grande objetivo daquela parte da minha aplicação, do meu sistema que eu estou modelando aqui dentro. Tá? Então vamos lá, começar a desenhar e você vai começar a entender em detalhes como funciona o uso de todos esses elementos aqui. Primeiramente, vou começar aqui olhando o meu processo de negócio mais uma vez e entendendo o que eu preciso desenvolver em termos de sistemas de informação. No meu processo de negócio, o que é que eu fazia, né? O que eu planejei fazer dentro da minha fábrica? Recolher um produto fabricado para teste, então eu vou na linha de produção, terminou um computador, pego o computador e levo esse computador para uma área de burn-in e faço uma ativação dele no burn-in. Eu ligo ele lá numa tomada, ligo o computador e vejo se ele frita, não frita, se ele fica ligado ou não fica. Depois de um determinado tempo, que aqui são 24 horas, eu aponto o resultado. Se o computador tolerou ficar ligado por esse período ou não, e aí eu libero ele. E faço os apontamentos dos resultados. Eu detalho o resultado do produto avaliado, se ele funcionou ou queimou, e atualizo uma média geral de como está a situação na minha fábrica, de tantos produtos produzidos, quantos funcionaram, quantos falharam. Muito bem. Então, olhando para esse panorama de processo, eu concluo que a minha aplicação ela vai estar voltada exclusivamente, estou falando do software, para o apontamento do resultado do teste. Esse transporte, recolher o produto, colocar no burn-in, esse transporte todo aqui, ele vai acontecer de uma forma física, né? Vou pegar o equipamento, levar para uma área, ligar na tomada. O apontamento do resultado é que é importante eu sinalizar. Na verdade, dentro do meu sistema. Essa movimentação toda, para mim, nesse momento, com esse objetivo que eu tenho, ela pouco importa. Se fosse um sistema de controle de movimentação de materiais em estoque, sem dúvida, essa parte aqui faria parte do meu sistema. Mas como não é, o meu foco está só no apontamento de resultados, então eu vou modelar só isso no meu sistema de informação. Vamos lá, então. Primeiramente, eu quero definir aqui uma interface que vai ser usada para operar esse sistema de informação. Eu quero que ele funcione com interface web. Então, eu vou colocar aqui Web Interface. Então, eu vou ter uma interface web para que os atores aqui, né, o operador de produção, o analista de qualidade, no caso só o analista de qualidade, possa utilizar essa interface para fazer as operações. Quais operações? E aí eu vou apontar. Eu vou linkar o processo com o meu software. Então eu já vou lá no meu conector mágico, que eu já explorei em outros vídeos, e vou ligar esses dois elementos, o elemento do processo que eu vou informatizar e o meu componente de informática. E aqui eu vou dizer que aquele processo vai se utilizar de, né, na verdade, deixa eu inverter aqui. Esse processo aqui, eu vou colocar ele simplesmente como um associado nesse momento, tá? Então, eu vou colocar que aquele processo está associado com uma interface web. Muito bem. Essa interface web vai me permitir acessar o quê? Acessar uma aplicação. Né?
Inicialmente, se eu tiver, aí eu vou pensar, bom, eu vou ter uma camada de front-end que vai tratar toda a parte de comunicação com o usuário final e vou ter uma camada de serviço de back-end que faz todo o processamento e a parte de atualização de banco de dados. Ótimo. Então eu estou pensando em separar o meu produto em duas camadas de serviço principais. A primeira é a camada de front-end e a segunda back-end. Então eu já vou colocar aqui, ó, Application Service. Vou colocar aqui uma camada que é a comunicação com o usuário final. É o meu User Experience aqui, minha camada de experiência de usuário. Nessa camada de experiência de usuário, onde eu vou estar rodando com a interface web, eu vou ter um componente aqui que é o meu componente de front-end. E eu vou chamar ele de front-end de apontamento de resultado de teste. Muito bem. Está aqui meu componente de apontamento de resultado de teste e vou ligar ele então com essa interface, dizendo que esse componente aqui ele usa essa interface. Opa, vamos inverter. Esse componente aqui usa essa interface e esse front-end ele também está ligado, ele está associado, né? Ele realiza, na verdade eu vou usar esse conector de realização, ele realiza o serviço de comunicação com o usuário final. Seguindo em frente, esse front-end vai trabalhar junto com um back-end para fazer a atualização do banco de dados. Então eu vou colocar aqui agora uma colaboração entre dois elementos, que são o front e o back-end. E eu vou colocar aqui, a colaboração é a atualização de dados de teste de produto. E vou colocar aqui em seguida o componente de back-end. O back-end de atualização de banco de dados. Vou associar então os dois componentes de aplicação através dessa colaboração. Então eu vou dizer aqui que esse componente de front-end ele não vai ter como componente essa colaboração, né? Os componentes são separados, então eles vão ter só uma comunicação. Então eu vou escolher aqui. Ele especializa? Não. Especializar seria detalhar um outro componente, né? É uma composição, uma agregação? Também não. Já explorei esses links com você em outros vídeos. Ele dispara essa colaboração, ele flui para essa colaboração, ele usa... Vou colocar uma associação simples. Tá? Então, essa colaboração associa esses dois elementos. Pronto. Prefiro trabalhar com o termo associação. Então, essa colaboração associa esses dois elementos. Eu quero explicar um pouco mais o que é essa colaboração, o que é essa interação. Então, eu vou aqui no Application Interaction, coloco aqui um elemento que explica a interação e vou colocar aqui. A cada informação alimentada no front-end deve ocorrer uma atualização de registro equivalente em banco de dados. Poderia colocar um texto até maior aqui, explicar qual é essa interação. O usuário digita lá a informação sobre um computador que queimou ou não, e essa informação é atualizada no banco de dados. Pode trabalhar o texto da forma que você quiser. Então eu vou ligar agora essa interação com essa colaboração, e ela está associada com essa colaboração. Faz parte dessa colaboração aqui, explica essa colaboração. O back-end, por sua vez, vai comunicar com o banco de dados. Então agora eu vou usar o elemento aqui de dados. E vou colocar aqui o meu repositório de dados. Repositório de dados sobre teste individual de produto. Veja, no meu processo eu tinha duas métricas para guardar: o detalhamento do teste de um produto
e a métrica geral, a média geral dos testes dos produtos. Então, este back-end ele vai ter uma dupla atividade. Ele vai atualizar o repositório de dados sobre um teste individual de produto, que é esse aqui, e vai também, vou colocar mais um elemento de dados aqui, ele vai também atualizar a média geral. Atualizar a média de testes, né, com sucesso da fábrica. Pronto. Então, eu tenho aqui a atualização da média de testes com sucesso da fábrica e o repositório de dados sobre teste individual. Vou colocar aqui, em vez de atualizar, né, repositório. Isso aqui é um repositório de dados, então o meu nome não ficou bom. Repositório com a média, isso. Com a média de testes com sucesso. Pronto, agora está correta a nomenclatura. Então, essa caixinha aqui, esse retângulo, ele é um repositório de dados. Então, eu estou chamando de repositório de dados sobre teste individual e repositório com a média de testes com sucesso. Vou ligar agora esse elemento aqui, que é esse back-end, tanto aqui. Então, ele vai acessar esse repositório e vai acessar esse repositório. Então tá aí, eu tenho uma interface web, que tem um front-end, que faz o serviço de comunicação com o usuário, que colabora com o back-end, que atualiza esses dois repositórios. O back-end ele presta um serviço também. Então eu vou colocar aqui o serviço que ele presta. Vou puxar essa explicação da interação para o lado de cá e vou colocar o serviço do outro lado, só para ficar organizado na mesma linha aqui os serviços. Esse aqui então é um serviço de atualização. Eu vou colocar aqui acesso ao banco de dados. Tá? Então eu tenho um serviço aqui, uma camada de acesso ao banco de dados e uma camada de interface com o usuário. E mesma coisa, eu vou dizer que esse camarada aqui, esse back-end, ele realiza esse serviço. Tá bem? Então, eu tenho aqui meus dois componentes com serviços associados. No caso do back-end, também os repositórios de dados associados. Posso utilizar aqui esse embleminha da função e descrever que função esses elementos aqui estão realizando para mim, que é a função de apontamento da qualidade de produtos. Então, eu posso colocar aqui o elemento função, só para encerrar. Eu vou colocar aqui a atualização da posição quanto à qualidade de fabricação de produtos. E aí eu posso, da mesma forma, também ligar os dois componentes aqui, dizendo que os dois realizam essa função. Então, vamos aumentar um pouquinho a caixinha aqui da função, vamos ver se fica bonitinho, se fica elegante. Vou ligar esse primeiro componente aqui. Está associado com essa função. E esse segundo componente que também está associado com essa função. Pronto, então aí que eu tenho já o meu desenho da arquitetura de sistema, com a camada de aplicação e com a camada de dados devidamente modelados, explicada a sua função, os serviços, as camadas de serviço que você vai ter na aplicação e as colaborações entre os componentes da sua aplicação. O próximo e último passo da arquitetura é a definição da infraestrutura, que é chamada arquitetura de tecnologia dentro do TOGAF, é o nosso próximo vídeo.